Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei, estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. Eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós vamos conversar sobre mais um tema interessante. Vamos falar sobre influências espirituais nas nossas vidas. Será possível que exista interferência de espíritos nos nossos pensamentos e comportamentos, Donizete? Antes de falarmos sobre se os espíritos exercem alguma influência nas nossas vidas, devemos primeiro entender sobre os espíritos. Para a doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes criados por Deus. Quer dizer, somos todos nós. Somos seres imortais, criados simples e ignorantes, e destinados a alcançar a condição de espíritos puros, portadores de todos os conhecimentos e de todas as virtudes. É quando, então, seremos felizes. Para evoluirmos, devemos ter experiências na matéria grosseira, num corpo de carne, o que é chamado de reencarnação. Então, existem espíritos que vivem fora da matéria, no plano chamado espiritual, e espíritos que vivem na matéria, que somos nós. Mas é uma mesma humanidade. Nós e os espíritos desencarnados estamos em permanente contato, mas os espíritos possuem um corpo espiritual que é invisível para nós, porque é mais rarefeito ou fluídico. Ou seja, eles nos veem, mas nós não vemos os espíritos. Os espíritos vivem em determinadas regiões, mas também estão entre nós, convivem conosco. Então, quando Kardec, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos nos influenciam, a resposta é no sentido de que sim, e muito. Tanto é que é comum eles nos dirigirem. E como fazem isso? Através dos nossos pensamentos. Eu queria esclarecer que há uma alternância. Os espíritos estão desencarnados no plano espiritual e nós estamos aqui. Mas nós vamos alternando isso. Quando nós desencarnarmos, seremos os espíritos livres e estaremos influenciando aqueles que reencarnaram ou estão reencarnados aqui na Terra. Muito bem, Donizete. E algo também interessante é que para sabermos se aquele pensamento que está vindo na cabeça é nosso ou sugerido por uma mente extrafísica, os espíritos orientam que os pensamentos próprios, eles ocorrem no primeiro impulso. Seria aquele primeiro pensamento e que o pensamento sugerido é como uma voz que fala. No entanto, não há interesse em saber isso. O que interessa é se esse pensamento é bom ou ruim. Então, se é bom, vem de um bom espírito. Se é mau, vem de um espírito mau e devemos refutar. E qual o motivo, Donizete, da influência dos espíritos maus? Eles não têm mais o que fazer, não, no plano espiritual? E por que Deus permite tal interferência? Você falou bem, Karina. Deus apenas permite a ação malévola dos espíritos, porque a lei de Deus é o bem e o amor. No entanto, ele nos deu o livre-arbítrio para que sejamos responsáveis pelos nossos atos e também tenhamos o mérito pelas nossas boas ações. E Deus deixa que isso aconteça para nos provar na virtude, o que permitirá o nosso progresso. Kardec aborda esse assunto na questão 466 de O Livro dos Espíritos. Nós temos uma fraqueza, uma inclinação para algum vício, ou o desejo de fazer alguma maldade contra alguém. Então, isso dá uma abertura para que o espírito imperfeito se aproxime de nós e nos incentive a fazer esse mal. E como você disse, Karina, eles fazem isso pelo pensamento, de modo que sempre ficamos com a liberdade de escolher fazer o bem ou fazer o mal, assumindo as consequências disso. Se resistimos ao pensamento inferior, é sinal de que superamos a prova
evoluímos um pouco mais. Então, meus amigos, é importante nós entendermos que tudo é questão de sintonia. Esse é o mecanismo que aproxima ou afasta um espírito bom ou ruim. Os espíritos se ligam a nós através das vibrações que emitimos pelo pensamento. Se tivermos bons pensamentos de alegria, bondade, caridade, não teremos sintonia com espíritos menos evoluídos, infelizes, porque não conseguem aproximação. E para neutralizar a ação de um mau espírito, somente a prática do bem e a confiança em Deus são efetivas. Por isso Jesus alertou: vigilância e oração. Uma outra questão, Donizete: os espíritos menos evoluídos podem criar circunstâncias para nos estimular a fazer coisas erradas, a praticar o mal? Bom, esses espíritos inferiores costumam nos acompanhar e descobrem as nossas tendências infelizes, os nossos vícios morais, inclusive aqueles que escondemos dos outros. Então, o que eles fazem é incentivar o nosso lado sombrio, o que fazem passando pensamentos para realizarmos o que já gostamos ou nos inclinamos a fazer. Por exemplo, se temos uma tendência ao furto, eles nos incentivam a pegar o dinheiro de alguém. Se gostamos da bebida alcoólica, nos estimulam a beber. E assim é com todas as outras coisas. Muitas vezes, quando eles não conseguem agir diretamente sobre nós, podem se utilizar de alguém próximo que seja mais influenciável. Mas, Karina, com relação a essas influências espirituais que vimos, e que são naturais, elas podem se agravar e se tornarem aquilo que nós chamamos de obsessão? O que seria isso? Pois é, Donizete, esse é um ponto fundamental, porque a obsessão é o domínio persistente que um espírito inferior exerce sobre alguém. Nós precisamos ter muito cuidado com as influências negativas, porque elas começam de maneira sutil. O espírito André Luiz tem uma ótima orientação sobre as influências sutis que, se não combatidas, podem se agravar e se tornar verdadeiras obsessões. Então, nós temos que prestar atenção sobre aquela pequena irritação, uma tristeza que vai se iniciando, um estado emocional diferente que vai evoluindo, tomando conta e pode se tornar crônico e desencadear uma obsessão. Vamos reforçar como ocorrem as obsessões? Qual o mecanismo? Será que o espírito obsessor coloca um chip dentro de nós, Donizete? Então, meus amigos, essa é uma questão para nós pensarmos, né? A porta para uma obsessão é sempre aberta por nós mesmos, pela maneira como somos, pensamos e agimos. São as nossas fraquezas, os nossos desejos, e sempre tem um que se destaca mais em nós. São esses nossos pontos fracos que são aproveitados pelo espírito obsessor. Ele percebe que como somos e começa a nos induzir pelo pensamento, estabelecendo uma sintonia, uma identidade de frequência. E se nós aderimos, aceitamos essa visita espiritual, o espírito encontra uma facilidade, a semelhança de uma hipnose. Então, o espírito consegue dominar o nosso pensamento e a nossa vontade, de modo a fazermos o que ele deseja. Nós temos uma tomada e o espírito tem o plugue, o que estabelece uma corrente mental. Muito bem. Vamos falar agora de coisas boas, Donizete. Existem espíritos que se ligam a nós para nos proteger, nos ajudar? Como funciona isso? Bom, Karina, vamos mesmo falar de coisas boas, né? No entanto, eu quero destacar a importância desse assunto, porque a maioria das pessoas vive desconhecendo essas influências negativas. Não acredito mesmo que podemos ser influenciados, e mesmo dominados pelos espíritos. Mas o Espiritismo nos ensina a como lidar com essas influências, da mesma maneira que a medicina nos ajuda a lidar com vírus e bactérias, esses seres microscópicos que não vemos, mas nos causam muitas doenças. O conhecimento da realidade espiritual
nos ajuda a nos mantermos vigilantes em relação à nossa conduta, para que não sejamos um campo fértil à influência maléfica. Diríamos que a nossa vacina moral. E a melhor proteção é aquela que encontramos com os espíritos bons, que estão sempre querendo nos ajudar e proteger em nome de Deus. Para isso, é preciso que estejamos com eles sintonizados, pela prática constante do bem, levando os nossos pensamentos e cultivarmos a oração diariamente, a boa leitura. Só assim conseguiremos a proteção dos bons espíritos. Os espíritos malévolos, naturalmente, serão afastados. Assim, a orientação do Evangelho e da doutrina é que procuremos ampliar os nossos conhecimentos e pratiquemos sempre a caridade. Muito bem, meus amigos. Então, mais uma vez, nós estamos aqui reforçando a importância do autoconhecimento, de estarmos muito atentos à nossa saúde psíquica, para que a gente tenha um padrão vibratório minimamente saudável, né? E assim a gente consiga uma sintonia melhor. Então, nós temos que cuidar dos sentimentos e trazer todas as orientações de Jesus nas nossas vidas, aprender a perdoar, a não guardar mágoas, ressentimentos. Se vem um pensamento de tristeza, precisamos refutar, e assim por diante, não é, Donizete? Então, é assim que nós vamos nos cuidando e ampliando um pouco mais a nossa capacidade de amar. Portanto, queridos amigos, nós esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um grande abraço nos corações e até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa.